Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcos Miranda e nós vamos fazer aqui um aftermarket. Se nós fizemos um pré-market no vídeo anterior, por que não fazer um aftermarket, né, para mostrar o comportamento do preço em cima das regiões que eu mostrei para vocês a minha visão no vídeo anterior e que hoje foram muito bem respeitadas aí, né? O mercado fez um movimento bem brusco aqui, né? Algo bem fora do normal, bem atípico, movimentação de quase 3.000 pontos em uma hora só de queda, né? E agora aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas, alguns detalhes que eu observei, tá? Eu mostrei duas operações que eu fiz lá no grupo do Telegram. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você deseja conhecer mais sobre as expansões, ver o que a gente comenta lá durante o pregão ao vivo. A gente faz somente alguns comentários, né, algumas demonstrações após os trades. Nós não passamos recomendações de compra ou venda, mas nós mostramos para vocês o porquê, né, de alguns movimentos do mercado de forma bem simples. Hoje, com as expansões, é possível a gente identificar as melhores regiões de trade, né, em conjunto com o volume financeiro e o M Oscillator, que é esse indicador que vocês estão vendo aqui, tem ajudado bastante a gente a identificar movimentos quando são absorção, quando é acumulação, quando é uma distribuição, né, com uma leitura em cima desse nosso oscilador e o volume e as expansões. Tá? Essa combinação hoje para a gente é a combinação perfeita para identificar as melhores regiões e os gatilhos, né, de entrada. Então aqui, né, dois trades que eu fiz aqui hoje, foram duas compras. Falei para vocês que essa região aqui, ó, seria uma região de trade location. O mercado abriu aqui acima, ficou testando várias vezes essa região aqui. Então eu fiz a minha primeira compra olhando um time frame menor, tá? E realizei aqui com cerca de 200 e poucos pontos, fiz aqui uma parcial. Ele voltou aqui nesse ponto aqui e me tirou. Aí eu esperei um pouquinho, observei que ele subiu e voltou para testar aqui, ó. Só que dessa vez ele voltou com um volume bastante expressivo e já deixou um paviozão lá para baixo, né? Lá testando a mínima do dia até passou um pouquinho. Então aqui eu posicionei uma outra compra, porque como eu falei para vocês, existia uma grande probabilidade dele completar a simetria. Lá na região do 106.700, 106.800, ele foi até mais, né? Foi lá no 107.200 para depois ele fazer o movimento de queda. Mas ele deu o trade pra gente aqui, eu peguei dois trades aqui com um total de mais ou menos 500 pontos, os dois trades, aí eu encerrei meu dia, tá? Não fiz mais nada depois com relação a trades. Então aqui a gente teve, né, uma movimentação bem forte hoje no índice. Né? Depois que a gente teve essa primeira barra vermelha, eu vou mostrar para vocês aqui, né, já que eu já mostrei essas linhas, né, que eram pontos importantes, onde o mercado poderia buscar. Por meio das expansões, o que eu estava olhando, né? Por que eu fiz compra ali, tá? Mercado, basicamente, tá? Gosta de buscar topos e fundos. Então, quando a gente percebe que o mercado está rompendo um topo relevante, uma região onde teve interesse profissional, como essa aqui, por exemplo, tem bastante interesse aqui, né? Como vocês podem ver, a cor das barras nessas regiões é diferente aqui no passado. Então, a gente pode colocar uma linha aqui nessa região para identificar se o mercado está a fim de romper essa região aqui, né, que é uma região de resistência. Então, se ele não mostra interesse profissional em jogar o mercado para baixo dessa região aqui, ó, existe uma grande probabilidade dele vir completar uma simetria e buscar o próximo topo, tá? É basicamente isso. O mercado gosta muito de buscar liquidez em topos e fundos. E ele até veio aqui nesse topo, né? Passou um pouquinho para depois ele derreter. Mas ele cumpriu nosso objetivo, né? Regiões que eu mostrei para vocês anteriormente. Até por meio das expansões, né? Eu gosto bastante de marcar pontos de freio que os alunos conhecem bastante. E aqui eu identifiquei que poderia ser um topo, né? A região da RC ou M1. Desse freio aqui, tá? Então, alguns pontos que eu havia plotado anteriormente, eu acreditava o mercado poderia sim completar essa simetria. Beleza, então o mercado fez aqui um movimento mais de uma onda de alta, né? No primeiro momento. Entrou muito volume aqui, né? Nessa região. Então, eu particularmente, né? Não estava mais olhando o mercado depois que eu encerrei os trades. Mas vendo depois aqui seria uma possível plotagem, né? Essa barra com volume bastante expressivo. E aqui no primeiro momento o mercado ficou trabalhando acima dessa barra e poderia completar, né, toques na região de LC ou até mesmo região de controle, que são as linhas azuis, um pouquinho mais para cima. Ele não buscou e rejeitou, né, esse movimento de alta aqui. Quando ele fez essa barra aqui, negando, né, o movimento de alta,
já era de se esperar que o mercado poderia vir buscar os fundos que eu marquei para vocês lá nas regiões de pré-market, né? E aqui é um ponto em que eu estava monitorando para ver se o mercado sentiria suporte, porque aqui tem muito volume financeiro envolvido, né? Não só aqui nesse dia, como aqui também no dia anterior. Vocês vão ver que tem muito volume aqui, ó. Se eu passar aqui para o lado esquerdo, vocês vão ver que é uma região bem importante, né? Essa região de M0. Região inicial de plotagem, região onde fez fundo, região onde tem volume expressivo. Então isso aqui é um ajuste de freio, quando eu ploto as expansões daqui para cá. Tá? Então a gente tem aqui uma região bem importante como suporte. O mercado rompeu, ele tende a buscar a próxima expansão, que é a região de controle, foi onde o mercado fez fundo hoje. O mercado parou na região de controle, fez aqui uma aceleração bem elevada, com um volume financeiro expressivo, maior volume do dia aqui nesse candle, que ficou na extremidade. Quando ele começou a fazer esse movimento aqui de correção, ele estava indicando para a gente que ele poderia fazer uma correção até LC ou RC. Ele parou hoje, né, como um candle grande, ele veio respeitar a LC e depois ficou na frequência mais baixa, que é a tarde, né, e voltou aqui no final do pregão na M0, na região central desta barra com volume expressivo. Como que eu identifico, né? Qual que é o ponto de parada aí pelas expansões, Marcos? Barra de giro. Quando eu tenho um movimento de baixa e depois ele começa a fazer uma correção, qual candle que eu posso plotar para identificar qual vai ser o ponto de parada? É o candle de giro, o candle que está numa extremidade, né? Um candle aqui, por exemplo, tá? Esse amarelinho está exatamente nessa extremidade. Então eu venho, ploto expansão aqui, eu sei que até M1 é um ponto de correção. E aqui está a maravilha das expansões M. Por quê? Que a gente tem uma confluência, né, de região de correção com a região central, uma barra de volume bastante expressivo. E aqui nós temos também indicações, tá, desse range aqui, ó, de que o mercado estava sem fluxo de compra. Olha que interessante. Mercado fazendo um range com fluxo comprador cada vez menor. Vocês vão ver que aqui tinha uma onda um pouco mais alta, e aqui diminuiu o tamanho da onda compradora, e aqui mais ainda, e aqui também quase nada de fluxo comprador, indicando para a gente que o fluxo realmente secou aqui em cima dessa região de correção, dessa M0, dessa barra com volume expressivo. Foi onde o mercado começou a corrigir aqui até o final da tarde, fazer um movimento de 600 pontos. Então aqui é um ponto de trade location bem interessante para quem opera as expansões M, né? Para quem é meu aluno, sabe também que aqui seria a região interessante para buscar os trades, né? Diferente de Fibonacci, né? Que se vocês plotassem do topo para o fundo aqui, vocês iam ficar esperando chegar na retração de 50,61,8 dessa pernada de baixa, né? E aí com as expansões, a gente consegue identificar pontos importantíssimos, como também a região central da M0 do freio anterior. Olha só que legal, com o ajuste de M2 no topo. Olha lá onde o mercado veio testar aqui. Então isso aqui é uma região extremamente importante. Meus alunos sabem disso, né? Eles sabem que aqui seria o ponto de correção para buscar fazer trades na venda, né? Para ir a favor da tendência no dia de hoje. E agora, Marcos, essa queda terminou? Você acha que cai mais? Eu acho que tem possibilidade do mercado continuar esse movimento de queda, tá? Olhando no cenário macro, a gente ainda está numa tendência de baixa, né? Tirar o zoom, fica bem claro isso. Mas está relativamente simples de identificar também quais serão os pontos aqui de defesa e identificar se o mercado tem potencial para virar onda de impulso. Até aqui, eu acredito que o mercado pode corrigir para ele voltar a cair, tá? Para buscar M1 dessa barra aqui que está marcada, por exemplo, ou até M2. Se o mercado romper essa regiãozinha aqui, essa região central, ou até mesmo M1, tá? E ele pode acionar uma onda de impulso e fazer aqui, tá, um teste até essa região. Pode, mas eu acredito que se ele vier para cá, já vira onda de impulso, se ele vier testar essa M2. Mas a gente tem que considerar todas as possibilidades. A M2 aqui ele pode testar para cair, tá? Para replicar essa pernada de baixo, tá? Então a gente tem que ser coerente, né? E falar assim, ó, daqui para cá, o mercado pode replicar a pernada de baixa, tá? E outra possibilidade, né? O mercado ficar em range,
nessa região aqui por um tempo. Entre essa M1 e M0 inferior aqui, desse candle onde eu acabei de marcar. E se ele fizer um movimento de baixa direto, né? Se ele não quiser subir mais, muito provavelmente ele vai vir para testar a região do 103 baixo, tá? Eu acredito que ele vem daí nessa M1 ou até mesmo na M2 desse ponto de freio aqui, tá? A gente pode até olhar aqui por meio das expansões de freio, né? Observar aqui, por exemplo, uma expansão um pouco mais macro, que existe simetria a ser completada aqui para baixo, né? Na região de 104.170 aproximadamente, para mais, né? Então, como a gente está numa tendência de baixa, se o mercado resolver replicar essa onda aqui, né? Essa onda de impulso aqui, a gente pode ver o mercado testar talvez até mesmo esse M2 ali no 102.000, né? 103.300 para baixo, ok? Então, seriam pontos aí para vocês ficarem de olho amanhã. Então, só dando algumas dicas, né? Pontos de volume financeiro elevados são bastante relevantes. Eu deixaria as regiões dessa barra aqui marcadas, né? As regiões aqui com retângulos, pelo menos. E para plotar alguma expansão, eu plotaria o ponto de freio daqui para cá. Essa seria uma opção. Ou até mesmo deixar essa barra aqui marcada, que ela pode ser interessante também, uma outra opção. Tá? Essa barra com volume expressivo pode funcionar como ponto de freio. Se o mercado superar essa região, ele deve buscar a região de controle dela, que também está na faixa de preço da M1, que eu marquei para vocês ali também, da barra de giro com volume expressivo, lá na casa 106.340. Então a gente aproveitou, já viu algumas dicas aqui com as expansões, já fizemos aqui quase um pré-market, né? De forma bem simples aqui para vocês. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Esse ano pretendo lançar mais vídeos no canal. Então, se você gostou, se você gosta do conteúdo, se você gosta da técnica das expansões M, quer saber mais sobre a técnica das expansões, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, que é bastante importante para que a gente possa levar esse conhecimento para mais pessoas e um conhecimento de forma gratuita. Eu vou deixar também o link para download da ferramenta aqui, da versão free, tá? Da versão gratuita, que é possível marcar apenas candles, tá? Diferente um pouquinho da versão que eu utilizo aqui. A versão que eu utilizo provavelmente será disponibilizada em breve na lojinha do MQL5, mas vocês podem ir utilizando aí as marcações de candles também com a ferramenta gratuita. O link tá aí na descrição, beleza? Então é isso, galera. Por hoje é só. Tamo junto e até a próxima. Fui!